Hoje é um excelente dia para a gente parar de se comparar. A comparação é algo que tira completamente a nossa alegria, porque faz com que a gente se sinta incapaz e, de certa forma, infelizes. A comparação também, ela abre as portas para diversas energias e vibrações negativas, como, por exemplo, a inveja e a competição. Mas, se você tem esse hábito de se comparar demais e essa comparação te trazer essa energia tão ruim, essa sensação de que você é um nada, de que não está funcionando nada para você e de que você nunca vai ser aquela pessoa que você se compara, é preciso de verdade a gente saber a partir de agora o porquê que você tem esse padrão de se comparar com os outros e principalmente entender como ele começou. Mas definitivamente, a partir de agora, você tem que decretar na sua vida o fim das comparações. Ao longo dos vídeos dessa jornada, a gente já compreendeu que nós somos seres únicos, já demos importância para o nosso nascimento, para o nosso nome. A gente está se identificando cada vez mais conosco e isso é muito bom. Esse processo busca te mostrar a tua identidade. Você se entender como um indivíduo único, poderoso e abençoado. E que muitas vezes a gente tem alguns hábitos que fazem com que tudo isso se perca no processo, porque a gente passa mais tempo olhando fora do que olhando por dentro. Até aqui, eu acredito de verdade que muitas pessoas conseguiram, a partir de agora, se olhar melhor no espelho, se ver com outros olhos, entender que a gente tem que ter controle. Lembra das portas? Pois é, aquelas portas da autocrítica, aquelas portas que a gente se enxerga sempre de forma negativa, aquelas portas que dizem que a gente não pode mudar. Pelo contrário, a partir do momento que você decide mudar de vida, tudo muda. Mas realmente de nada adianta você começar uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, se você não abandonar de vez o hábito de se comparar com os outros. Se comparar com os outros é um sistema que a gente está nele desde criança, sabe? Às vezes os pais da gente comparam a gente com o irmão, com o primo, com o vizinho. Olha, fulano estuda mais que você tem que ser igual fulano, tem que estudar bastante. Essas comparações são comuns e a gente vive com elas desde a nossa infância. Aí depois vem a adolescência, vem a idade adulta e a gente sempre está se cobrando a querer ter fora de nós um objeto de apreciação, que a gente realmente queira aquela vida, aquele feed perfeito no Instagram, aquela vida maravilhosa e incrível que muitos aí, digital influencer, coloca no YouTube. Então quando a gente vê a vida de gente que vloga o tempo todo, aquele Instagram perfeito, que tudo é perfeito, que tudo é maravilhoso, a gente começa a se retrair. Muita gente está desenvolvendo inclusive doenças ligadas a esse estado negativo que se torna ao redor das redes sociais, quando se começa a se comparar demais com os outros. A internet e as redes sociais fizeram com que isso ficasse muito mais sério. Mas existe algo mais atrás disso. Quando a gente se compara muito com os outros, significa
que a gente não está olhando muito para a gente. E eu já falei aqui em diversos vídeos que nós já temos todas as respostas. Só basta a gente começar a cutucar aqui e ali e descobrir todas as respostas. Toda comparação é ruim? Não. Existem comparações que são bastante benéficas, principalmente quando a gente se inspira na vida de alguém, aquela pessoa que teve de repente uma história de vida parecida com a nossa e que chegou em algum lugar e que mostra para nós como que chegou lá, e a gente respira fundo e diz assim: se aquela pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. E a gente passa a fazer comparativos. Eu nasci num lar muito pobre. Olha, aquela pessoa nasceu num lar também muito pobre, mas com garra, com trabalho e com foco, hoje essa pessoa é uma milionária, não é? Olha, eu tenho que eliminar muito peso. Olha só, aquela mulher ali, ela conseguiu perder mais de 80 quilos sem fazer nenhuma cirurgia. Eu posso me comparar com ela e dizer naquele momento: eu quero ter essa garra, eu quero ter essa disciplina. Quando a comparação nos inspira a ser melhor, quando a comparação nos inspira a fazer algo mais por nós, é uma comparação boa. Mas quando a comparação te traz uma tristeza, aquele sentimento de que você, caramba, eu não consegui, caramba, por que que ela conseguiu e eu não? Esse tipo de comparação é muito maléfica e ela é muito sutil. Muitas vezes no dia a dia a gente está se comparando sempre e a gente não percebe. Para se curar da comparação, existem alguns pontinhos que eu vou tentar dar aqui para vocês, tá? O primeiro é saber que sempre vai ter alguém no mundo com um nível acima do seu, assim também como vai ter pessoas com um nível abaixo do seu. É normal você estar aonde está nesse momento, porque a partir de agora, já falei várias vezes, que você pode mudar e começar uma corrida para chegar num outro nível. E quando chegar nesse nível, se você tiver necessidade, chegar num outro nível, mas que essa necessidade seja exclusivamente sua e não para ter que provar, para competir, ou porque você sentiu inveja de alguém e quer ter a mesma coisa que a pessoa tem. Não, isso tem a ver com o seu próprio desenvolvimento, com as suas conquistas, com o seu propósito de vida. E isso tem que estar te motivando a levar sempre, a dar sempre mais um passo. Outra coisa também que vale a pena a gente lembrar aqui é que cada um de nós tem a sua história. Nós somos únicos. A sua vida só você viveu. Aquela pessoa lá que está postando às vezes um feed perfeito, praias paradisíacas, nem sempre quer dizer que aquela pessoa tem uma vida perfeita e nem sempre quer dizer que você precisa ter aquela vida perfeita. Eu comecei a questionar muito sobre o que eu realmente queria, tinha a ver com o que os outros queriam de mim, ou se tinha a ver com as coisas que eu estava vendo que os outros tinham e que talvez eu achasse que seria importante para mim. Nem tudo que os outros estão vivendo é importante para a gente. A gente quer viver aquelas mesmas coisas porque a gente quer ser notado. E as redes sociais fazem muito isso. Quando as pessoas mostram aquele feed perfeito, a gente quer de repente passar também aquele feed perfeito, né? E às vezes a gente permite que essas pessoas que estão aí online, ou até mesmo pessoas próximas da gente, tirem o nosso brilho, porque a gente sempre está se comparando, sempre está se comparando. E muitas das pessoas, às vezes que a gente se compara, elas falam dos seus ganhos, das suas conquistas, nem sempre para se exibir ou para colocar o outro para baixo. A gente que se sente às vezes tão diminuído, que quando a gente vê a pessoa falando sobre o crescimento pessoal, financeiro, como a gente já está assim, ó, meio para baixo, a gente começa a fazer o quê? Quanto mais energia negativa a gente sente, mais a gente atrai.
Então, às vezes, nem sempre a pessoa está querendo pisar em você. Algumas querem realmente pisar, mas essas pessoas aí que querem mostrar que estão melhor do que você, para provar para você, elas estão, na verdade, tentando competir com você. Mas a partir do momento que você para essa comparação, tudo muda. Eu já passei por isso, eu sei muito bem o que é. Durante muito tempo, eu fui uma pessoa que sempre as pessoas diziam que vinham a mim para eu dar conselhos. E muitas pessoas hoje, amigos meus pessoais, até hoje, são muito gratos por conselhos que eu dei para eles, que fizeram a vida deles mudar. E teve uma época, principalmente numa época que a gente passou muita dificuldade financeira, foram anos seguidos, e teve um determinado momento que a gente passou fome, literalmente, que eu comecei a me sentir mal em ver meus amigos todos crescendo, meus amigos todos viajando, meus amigos todos tendo história para contar, enquanto eu estava aqui contando moedinha. Eu não senti inveja, e não, inveja é algo realmente que, de verdade, não faz parte do meu coração. Mas eu me senti muito diminuída quando eu vi que muitas das pessoas que se inspiravam em mim, que são gratos pelos conselhos que eu dei, terem chegado tão longe e eu contando moedinha. Então eu tive que trabalhar isso em mim e saber qual era a razão. Quando a gente trabalha isso dentro da gente, a gente percebe que tudo que a gente está vivendo é resultado das nossas escolhas, começa a trabalhar a autorresponsabilidade, começa a fazer Ho'oponopono para limpar todas as memórias, para limpar tudo. E a gente vai ressignificando e depois a gente compreende que a gente está se comparando, e a comparação é algo realmente que tira completamente a nossa alegria, tira a nossa criatividade e nos diminui demais. Então eu quero te pedir com carinho que você pare de se comparar. Sabe o que você pode fazer? Durante 3 dias você anote todas as vezes que você percebeu ou sentiu, ou até mesmo emanou em palavras que estava se comparando com alguém. Eu fiz esse exercício, a princípio a gente fala que não está se comparando com ninguém, mas depois que passa os 3 dias que a gente lê, a gente vê o quanto que a gente se compara com alguém que está no Instagram, com alguém da nossa família, quanto a gente se compara às vezes até com um artista, alguém que está em novela, alguém que está em filme. A gente se compara muito. E é muito engraçado quando a gente se depara com as comparações, que é tudo tão bobo. Mas que a gente começa a trabalhar a autoestima da gente, ela simplesmente some. Primeiro porque a gente entende que a gente é único, a gente tem a nossa história, que o outro é um ser único, que viveu a história dele, que nós somos resultado das nossas escolhas, que ainda há tempo de consertar muita coisa, e principalmente que se comparar tira alegria, e a gente não pode deixar de estar feliz e de estar alegre, não é verdade? Então que a partir de agora você comece a se perceber, se anda se comparando muito, e se você tiver num nível de comparação muito alto, principalmente em se tratar de redes sociais, eu sugiro que você deixe de seguir várias pessoas na rede social para fazer uma espécie de detox. E depois que você já tiver trabalhado melhor essa comparação, você de repente até pode voltar a seguir a pessoa ou não. Porque quando a gente compreende que aquela vida ali nem sempre é 100% e nem tudo é tão perfeito assim, a gente começa a procurar realmente pessoas para a gente seguir, que nos inspire, que nos traga algo de bom. Na verdade, se você observar, eu tenho vários vídeos aqui também no canal que eu já falei sobre isso, que muitos digital influencers, influenciadores, de fato não influenciam em nada, a não ser no seu consumo, a não ser no consumo. Eles só influenciam consumo. Eles são pagos para influenciar a gente a consumir, e a gente querendo chegar no patamar deles, começa a consumir, e a gente começa a se comparar com eles e querendo ter as mesmas coisas que a pessoa tem, e quando a gente menos espera, meu Deus do céu, tá se comparando com um, aí a gente cansa desse um, quando de repente a gente começa a se comparar com outro,
E isso é um ciclo muito vicioso. A partir de agora, acredite em você e pare de se comparar. Você é um ser único, você tem um poder incrível, você é centelha divina, não faz sentido nenhum você está buscando lá fora o que você já tem aqui dentro, tá? Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.